Convido os irmãos a estarmos lendo inicialmente o Tehilá, ou como está escrito nas versões em português, Salmo, número 40. Tehilá 40. Vamos ler dos versículos 1 ao 4. Versículo 1 ao 4. Vamos ler responsivamente esse texto e já prestando atenção para guardarmos no coração as palavras que o sopro sagrado tem trazido para nós hoje. Leiamos. Esperando, esperei Yahová. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Elohim. Muitos o verão e temerão, e confiarão em Yahová. Bendito seja o Senhor. Esse Tehilá, a gente conhece bastante esse primeiro verso que nós lemos. Algumas versões dizem, esperei com paciência por Yahová. Mas aqui eu trouxe uma tradução que fiz um pouco mais aproximada do hebraico, que ele usa uma espécie de hábito, né, na escrita da Escritura Sagrada, em que ele repete o verbo para intensificar, né, aquela ação. Então aparece aqui o verbo esperar, conjugado 2 vezes. Então, ao pé da letra ficaria esperando, esperei Yahová. Ou poderia dizer também, esperei com esperança, esperei insistentemente, né? Esperei Yahová, para mostrar que ele estava convicto nessa espera. Então, essa é a primeira lição que eu gostaria de trazer aqui, compartilhar com os irmãos, sobre essa expressão inicial, né, que ele usa esse verbo 2 vezes para reforçar essa ação, mostrando que essa espera não era uma espera passiva, uma espera vacilante, mas era uma espera confiante, uma espera com esperança. E eu escrevi aqui, o nosso esperar deve ser com esperança. O que tem esperança, que é fruto da confiança, se prepara. Então, aqui reside a diferença na postura daquele que simplesmente espera. Eu vou esperar, vamos ver no que vai dar. Eu vou esperar. Fazer o quê? Vamos seguir com a vida. Vamos ver onde a vida vai nos levar. E a pessoa fica esperando que as coisas melhorem, ou que as coisas aconteçam, que as coisas se resolvam por si só. E ela não procura esperar com firmeza, esperar com confiança. Quando a pessoa ela assume essa outra postura, não uma postura passiva, mas uma postura de buscar ter firmeza nessa espera, aí sim ela vai esperar com esperança. Uma esperança que é baseada na emuná, na confiança. E para que ela possa esperar com essa esperança, com emuná, ela precisa ter o conhecimento da palavra de Elohim. Então, esse escritor aqui, que no caso é o próprio rei David, que assina esse Tehilá, ele está colocando que ele esperou, mas ele não esperou com uma esperança vã. Ele não esperou como alguém que deixa acontecer, vamos ver no que vai dar. Mas ele esperou com esperança,
Esperando, esperei e arruvá. Então ele já nomeia aqui em quem ele depositou a esperança dele. E, obviamente, ao ler o restante da expressão de Davi, a gente vê que ele tinha uma palavra da parte de Elohim, que ele guardava no seu coração, uma aliança que Elohim fez com ele, e que, fundamentado nessa aliança, ele podia esperar com confiança. Então, o que tem esperança, que é fruto da confiança, se você não confiar naquela palavra que foi dita, você não vai ter esperança. Uma esperança que a pessoa, não, eu tenho esperança de que viveremos num mundo melhor. Aí você pergunta para a pessoa, mas a sua esperança se baseia em quê? Quem é que vai garantir que essa tua esperança será cumprida? Como a Escritura fala, que aquele que deposita a sua esperança em Arruvá, a sua esperança não será malograda, ou seja, não será frustrada. Mas quando o mundo usa essa palavra esperança, aí você pergunta para a pessoa, mas você tem esperança de que vai ter um mundo melhor, mas quem vai fazer esse mundo melhor se tornar realidade? E aí a pergunta anterior, né? O que você espera como é que você espera que esse mundo melhor seja? O que você acha que deve acontecer para que a sua vida seja melhor, o mundo seja melhor? O que há de errado no mundo? Nem isso a pessoa sabe responder. E ela está dizendo que tem esperança. Essa pessoa vai ser feliz? Vai se satisfazer em algum momento? Não, ela vai viver de frustração em frustração. Porque nem saber o que ela está esperando e em quem ela está esperando, ela sabe. E aí nós devemos tomar cuidado em tudo o que a gente está esperando. A gente está esperando que algo aconteça, uma resposta de Elohim, está esperando que uma promessa dele se cumpra. E a gente tem que saber em quem a gente está esperando, no que a gente está esperando e como a gente deve esperar. E para colocar um texto aqui relacionado a esta frase que eu coloquei, o que tem esperança, que é fruto da confiança, se prepara, a gente tem um texto que resume bem isso, que é na primeira carta de Yohanan, ou primeira carta de João, aí nas versões em português, no capítulo 3, versículos 2 e 3. Diz assim: Amados, agora somos filhos de Elohim. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, esse texto resume bem o que eu estou dizendo aqui, em que ele coloca que algo vai acontecer. Ainda não é manifesto que havemos de ser. Ele fala, nós somos filhos de Elohim. Aí já está um conhecimento. Como filho de Elohim, você se torna herdeiro, co-herdeiro com Yeshua, ungido. Então, já temos algo por que esperar? Já temos uma esperança? Nós temos uma herança de Elohim. Tudo é dele. O Shamayim, o céu, a Eretz, a terra, o mar e tudo quanto neles há pertencem ao Criador. E ele prometeu que ele dará aos seus filhos como herança. Então já temos uma glória a ser alcançada e esperamos por isso. Mas ele fala, nós somos filhos de Elohim. Você tem que ter essa consciência. Tem que estar ciente, convicto de que você está nessa condição. Eu estou, de fato, nessa condição? O que me garante isso? O que confirma? Qual é o sinal que eu devo ter na minha vida para confirmar que, de fato, eu sou um filho de Elohim? E a gente
coloca isso, né, porque é fundamental isso para a vida daquele que está na Emuná, de Yeshua, e por isso a gente ensina no curso Vereda da Vida, essa questão da certeza da salvação. O que vai garantir a pessoa a certeza de que ela é filha de Elohim? E ali a gente tem elementos, conhecimento da palavra de Elohim, ao receber a palavra e agir em obediência, ela vai estar agindo pela Emuná, e o sopro sagrado vai ser dado, que é o selo, é o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa herança. Por quê? O sopro sagrado é dado somente aos filhos de Elohim. E ele diz aqui, que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E aqui ele diz, quando que isso vai acontecer? Então é mais um ponto aqui. É muito ruim quando você diz assim, espera, que vai acontecer. E aí você fica perguntando, quando? Quanto tempo eu vou ter que esperar? Aí você marca um horário com uma pessoa, não marca um horário, você marca um local, me espera lá até eu chegar. Aí você fica 1 hora, 2 horas, aí começa a chover, aí escurece, aí você está lá esperando. Será que fulano vem? Será que fulano não vem? Quanto tempo eu devo esperar? Será que ele está vivo ainda? O que começa a acontecer com a sua esperança? Ela começa a ficar frágil, você começa a ficar vacilante, e aí você não sabe se vai ter que esperar ou não. Até que você entre em contato com a pessoa, saiba o que aconteceu, se ela vai vir ou não, você vai ficar naquela situação. A não ser que você já tenha experiências com essa pessoa, saiba que, né, essa pessoa ou costuma atrasar mesmo, daquele jeito, né? Ou então você sabe que, para aquilo ter acontecido, provavelmente algum embaraço surgiu, né? Mas você só vai ficar tranquilo quando você entrar em contato com a pessoa. Tomar conhecimento do que de fato está acontecendo e se aquela sua espera ela será frutífera ou não. Assim também somos nós. Não devemos ficar esperando, como muitos fazem, muitos religiosos, ficar esperando que Elohim vai nos dar ou vai fazer algo sem ter contato algum com ele. Porque vão surgir as dificuldades, vão surgir os testes, e aí a sua esperança vai cada vez mais minguando, e aí você vai fazer como aqueles, não, essa religião não me atendeu. Aí começa a colocar defeito na palavra de Elohim. Não está casando, está tendo aqui conflitos, contradições na Bíblia. Não, essa religião não é a religião que satisfaz, eu vou buscar outro lugar. Aí ele vai pulando de religião em religião, vai lendo livro, vai consultando pessoas, vai fazendo seminários e cursos e vai afundando cada vez mais. Porque o que falta a essa pessoa? Entrar em contato com aquele que garante a esperança. E aqui ele termina, Yohanan fala assim, qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Então nós vimos aqui que você precisa ter conhecimento de qual é a sua condição, conhecer o que vai acontecer, conhecer quando vai acontecer, né? Saber que existe um momento preparado para essa manifestação do Senhor, e Ele dá os sinais para nós, né? Observem isso, o livro de Risaion, os Neviim, eles deixaram registrados diversos eventos que ainda devem acontecer para antecedendo a vinda do Senhor Yeshua. Isso eu estou falando em termos de vinda do Senhor Yeshua, mas este assunto, esta lição, a gente aplica a tudo aquilo que nos faz esperar. Devemos esperar com consciência, com conhecimento, saber em quem nós estamos esperando, para que a nossa esperança seja uma esperança firme. Como eu escrevi aqui no
comentário do Terrilá 40. A gente volta lá para o Terrilá 40. Vamos ler os demais versículos. A frase que eu deixo aqui para resumir esta lição é: o que tem esperança, que é fruto da confiança, se prepara. Então, ele tem esperança, que é baseada na confiança, que é a emuná, e essa emuná é sustentada pela palavra de Elohim. Por conta disso, ele se prepara, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe quando vai acontecer, ainda que a gente não saiba exatamente o dia. Não, vai acontecer no dia 16/8/2020, hoje. Mas o Senhor ele vai dando sinais. Faça isso, aí você vai e faz. Vai para tal lugar, você vai e faz. Unge fulano, você vai e unge fulano. Né? Lança a tua capa sobre ele, lança a capa sobre ele. E chega a hora, né? Aí vão falando: tu sabes que o Senhor vai tomar? Eliarro? Sei, fica quieto. Aí vai para o outro: tu sabes que o Senhor vai tomar? Sei. Aí falou: não, eu vou ali, pode ficar aqui. Não, vou contigo. Eu não sei que hora vai acontecer, mas por causa da esperança, da promessa de Elohim, ele estava ali juntinho de Eliarro, Elixá. E aí, quando chegou o momento, ele estava preparado para receber a bênção. Prosseguindo aqui no Terrilá 40, eu tenho aqui um outro comentário a fazer no versículo 3, que ele coloca assim: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Elohim. Muitos o verão e temerão, e confiarão em Yahová. Eu coloquei apenas um comentário aqui, que eu achei que veio ao coração quando estava lendo. Diz que quando louvamos e agradecemos a Yahová por suas obras, nós provocamos temor nos observadores e estimulamos as pessoas a confiarem em Yahová, fazendo o seu nome glorioso mais pesado. Então, ao declararmos as belezas, né, as grandezas das obras de Elohim, a fidelidade dele, a bondade dele para conosco, ao mostrarmos a nossa gratidão a Elohim, mostrarmos a justiça dele em fazer o bem ao justo e punir ao injusto, ao declararmos as obras de Elohim, nós estamos promovendo temor a Elohim. Porque se as pessoas não souberem que é Elohim agindo, que é Elohim quem faz, como é que é Elohim, as pessoas continuarão não só ignorando a existência dele, como desprezando a justiça de Elohim. Então, por isso, nós devemos sempre declarar as obras do Senhor, como Davi aqui estava fazendo, louvando a ele com um cântico na sua boca, um hino a Elohim. E muitos verão e temerão e confiarão em Yahová, ao ver o que Yahová faz por aqueles que nele colocam a sua esperança. E no versículo 4, uma outra observação aqui que a gente tem é: feliz o homem que põe em Yahová a sua confiança. E que, como eu estava falando, aquele que espera com esperança, ele espera com confiança. Porque uma esperança sem ser baseada numa confiança real é uma esperança vã, é uma esperança inútil, não será satisfeita, é uma ilusão. Então ele fala: feliz o homem que coloca a sua confiança em Yahová. Por quê? A palavra de Yahová é verdadeira. O que ele falou, ele cumprirá. A sua palavra não volta vazia. E, em particular, Yahová vive e não passará. É diferente do humano, que hoje fala, promete, alimenta uma esperança dizendo que eu vou te dar, eu vou fazer, espera que eu vou arranjar isso ou aquilo, mas daqui a pouco, nem mesmo ele sabe se estará em condições de cumprir a sua promessa ou não. Por isso, Yaakov nos ensina que a gente não diga até amanhã somente, né? Até amanhã. Mas que a gente saiba reconhecer
a nossa dependência de Elohim. Até amanhã, se Elohim quiser, se Elohim nos conceder, porque Ele é o doador da vida, e só Elohim pode garantir que alguém estará vivo. Mas em vindo dele a palavra, já temos a certeza, a confiança, e podemos esperar com esperança em Arruvá, como Davi começa aqui o seu Tehilá 40. Que põe em Arruvá sua confiança e que não se vira para os soberbos, nem para os que se desviam para a mentira. Então, Davi chama a atenção, que a felicidade, alcançar a satisfação depois de ter esperado por algo, ela acontecerá, essa satisfação, se você colocar sua esperança em Arruvá. Porque se você abandonar a Arruvá e começar a buscar caminhos mais fáceis, caminhos lógicos, caminhos que parecem mais convenientes, você não alcançará a satisfação. Pode parecer que você está conseguindo aquilo que você queria, mas essa esperança, ela não é uma esperança, essa satisfação não é uma satisfação perene, não é uma satisfação duradoura, é uma satisfação que vai durar um momento. É como a pessoa, não, eu quero alcançar uma posição mais elevada, eu quero uma promoção. Ao invés de a pessoa ir construindo, demonstrando o seu merecimento para aquela promoção, como foi Yosef, por onde quer que ele passava, ele trabalhava ali, prosperava e todos conheciam a capacidade de Yosef. Na casa do Potifar, na casa lá do cárcere, e depois na casa de Paró, onde quer que Yosef chegava, ele fazia a obra, ele não pedia, me promove aí. A promoção dele vinha como resultado do reconhecimento que o espírito de Elohim estava nele. E assim ele crescia. Mas aí a pessoa, não, eu quero... O que é importante para mim é a promoção. Aí começa a usar das técnicas, né? Não, vou elogiar, eu vou bajular, vou dar presentinho, eu vou fazer festinha, eu vou, ô chefinha, né? E aí vai ganhando coração e alcança a promoção. Mas isso vai ser satisfação para ele? Não, porque ele mesmo vai saber, eu não alcancei isso por causa de um trabalho. Eu não estou aqui nessa posição por minha capacidade. Eu estou aqui porque eu usei de artifícios, de astúcia para conseguir. Então, feliz é um homem que põe em Arruvá a sua confiança e não se vira para os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Vamos ao próximo texto aqui, dentro desse tema de esperar com esperança em Arruvá. Vamos ao Tehilá 121, que nos mostra em quem devemos esperar. Aqui no Tehilá 121, é feita uma pergunta logo no primeiro versículo. Os irmãos podem ler, 121, 1. Uma pergunta que está aí. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Então, é uma pergunta que a pessoa faz quando ela chega a um ponto em que ela vê que seus recursos não lhe são suficientes para suprir. E ela precisa ser socorrida. E ela faz esse clamor. E assim, muitas almas clamam também. E, às vezes, a gente se encontra nessa situação em que a gente é perseguido, injustiçado, algo que a gente está precisando e estamos tendo dificuldade de alcançar, uma libertação, uma mudança. E a gente vê que, por nosso próprio conhecimento, por nossas próprias forças, a gente não está conseguindo dar o próximo passo. E aqui, neste Tehilá, a gente aprende. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Arruvá,
que fez o Shamayim e a Eretz, ou, em português, o céu e a terra. E o que eu queria chamar a atenção aqui são duas coisas. Eu preciso saber a quem recorrer para não ser dominado pelos astutos. Dentro até do último versículo que nós lemos, no Tehilá 40, em que fala que para não se voltar, feliz é o homem que põe em Ahová a sua confiança e não se volta para os soberbos, para os mentirosos. Então, eu preciso saber em quem eu vou colocar a minha esperança, quem vai me socorrer. E aqui ele já responde, o meu socorro vem de Ahová. Aí vem a segunda pergunta, né? Porque a pessoa ela pode dizer, não, eu creio em Elohim, eu estou esperando em Elohim. Aí cita o texto do Tehilá 40. Eu estou esperando com paciência em Ahová. Aí você pergunta, quem é Yahová? Ele é o meu Elohim. Mas o que você sabe sobre ele? Porque para você confiar em alguém, confiar que alguém vai satisfazer a tua esperança, você precisa saber que essa pessoa tem capacidade para isso. E senão você não vai alimentar muita esperança. Não, tudo bem. Tá, você não vai ficar contando com aquilo. Não, eu vou fazer, eu vou consertar. Vou consertar o teu carro aí. Você não conhece, não sabe se a pessoa sabe fazer ou não sabe, você já fica assim, poxa, vou confiar ou não vou? Será que eu procuro um mecânico? Será que eu procuro uma oficina? Ou eu confio nele? Se você não conhecer essa pessoa, você pode perder tempo ou não. Há segurança? Então, essa esperança é uma esperança sem firmeza. Mas ele diz, o meu socorro vem de Yahová, que fez o Shamayim e a Eretz. É uma frase curta. Yahová, eu estou falando daquele que fez o Shamayim e a Eretz, o céu e a terra. O que significa isso? Yahová tem poder para trazer a solução, ainda que os homens nunca tenham visto, ainda que os homens não saibam, não conheçam, ainda que os homens nem imaginem que existe, Yahová pode fazer surgir e acontecer, porque ele fez tudo por meio da sua palavra. Então, por detrás dessa expressão aqui, meu socorro vem de Yahová. Sim, aquele que fez o Shamayim e a Eretz. Medida sobre isso. Bereshit 1. E veja quem é o Yahová que fez o Shamayim e a Eretz. Quando conhecemos esse Elohim que pode fazer tudo bastando uma palavra, a nossa esperança será vacilante? Tenho certeza que não. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, ou seja, não cochilará, nem dormirá o guarda de Israel. Yahová é quem te guarda. Yahová é a tua sombra à tua direita. O Shemesh, ou o sol, não te molestará de Yom, ou de dia, ou pela manhã, nem Yarer, ou a lua, de Laila, ou de noite. Yahová te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Yahová guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, para esperar com esperança, eu preciso saber quem é Elohim. Então, saber em quem eu estou esperando, de onde vem o meu socorro e o que essa pessoa é capaz de fazer, para que eu espere com confiança, sabendo que a minha esperança não será frustrada. O próximo texto, também em Tehilá 43. Tehilá 43. Aqui o servo do Senhor está expondo a sua causa diante de Elohim,
que ele sabe que é justo e poderoso para resolver, ele faz essa oração. E vamos ver aqui também a relação com a espera naquele que é justo e não deixará os seus justos desamparados. Diz assim: faze-me justiça, ó Elohim, e pleiteia a minha causa contra a nação desleal. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Elohim da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu sagrado monte, às tuas moradas. Então irei ao altar de Elohim, do El, que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Elohim, Elohim meu. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? O que diz aí? Espere em Elohim, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. Isso aí é o que acontece, a mudança, né? Você sai do abatimento, sai da perturbação para a alegria, para o cântico, para a dança, para a satisfação diante de Elohim. Quando você começa a esperar em Elohim e não no homem, sabendo que Ele é a sua fortaleza e Ele é a salvação, socorro bem presente. Continuando aqui ainda em Tehilá, agora o Tehilá 60. Essa sequência aqui de textos é para mostrar a diferença entre obter o socorro de Elohim e o socorro humano. Entre a esperança que é depositada em Elohim, a esperança em Elohim e a esperança no humano. Tehilá 60, versículo 11. Aqui ele vem falando das lutas dos diversos inimigos que cercavam a Israel. Vai falar de Moabe, vai falar de Edom, de Peleshet, né, de onde vem os Pelistim. Ele estava cercado, muitas lutas, muitas guerras. E aparentemente o povo de Israel era um povo em desvantagem. Mas aqui está escrito assim: dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do Adão. Em Elohim faremos proezas, porque ele é que pisará os nossos inimigos. E aqui a gente coloca mais um ingrediente aí na nossa esperança em Yahuvá. Ele nos livrará, nos dará auxílio na angústia, e ele fará aquilo que nós não podemos fazer. Mas a gente precisa também saber que limite é esse, do que nós devemos fazer, segundo a sua vontade, e o que nós devemos deixar ele fazer. E até aquele momento em que a gente pode fazer, a gente tem recursos para fazer, mas Elohim não quer que a gente use esses recursos. Como naquele caso de Josafá, né? Que disse para que eles não deveriam lançar mão de espadas e de escudos. Mas eles deveriam fazer aquele procedimento lá de louvar Yahuvá, porque Yahuvá pelejaria. Eles tinham espada? Tinham escudo? Havia homens de guerra? Sim. Mas Yahuvá queria fazer do seu jeito. E aí você tem que também esperar do jeito de Yahuvá. Como o pastor Mário até vem mencionando, o caso de Abraham e Sara, né, Sará, que já tinham perdido os seus recursos físicos para poder produzir um filho. Mas Yahuvá operou contra a esperança, né? Como diz a expressão, ele creu contra a esperança. Então, a gente pode colocar assim, ele esperou contra a esperança, mas essa esperança aí é a esperança humana, a confiança nos recursos humanos. E eu coloquei aqui, qual a diferença entre o socorro do humano e o socorro de Elohim? O socorro do humano é limitado e inútil quando a situação ultrapassa o conhecimento e a capacidade humana. Aqui nessas guerras, Davi ele pôde experimentar o favor de Yahuvá na vida dele,
mesmo quando estava sendo perseguido por Shaul, que o inimigo vinha de um lado, vinha de outro, e quando ia pegar Davi, o Senhor levantava um outro inimigo e afugentava aqueles perseguidores. Então, nessas experiências, Davi foi reconhecendo que ele não precisava recorrer a alianças e a socorros humanos para vencer uma batalha. Bastava lhe depositar a sua confiança em Jeová, esperar nele, permanecendo na obediência, porque em Jeová faremos proezas e ele pisará os nossos inimigos. E o último terrilá que eu quero trazer aqui é o de 124. Terrilá 124 é um reconhecimento ao final da esperança cumprida por Jeová em nossas vidas, o reconhecimento e a gratidão, como eu disse no início, porque através desse reconhecimento, desse louvor, dessa gratidão, nós manifestaremos a glória de Elohim e aqueles que observam temerão e aprenderão a confiar nele também, a esperar por ele. Diz assim: se não for Jeová que esteve ao nosso lado, ora, diga a Israel, se não for Jeová que esteve ao nosso lado, quando os Adão, ou os homens, se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria se passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja Jeová, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Leiam os irmãos. O nosso socorro está no nome de Jeová, que fez os céus e a terra. A mesma expressão aqui de Terrilá 121. Reconhece que Jeová foi quem socorreu e mais uma vez declara: nosso socorro está no nome de Jeová que fez o Shammai e a Eretz. O Senhor é capaz de te sustentar e de te socorrer se você confiar nele. Nada te faltará. Até mesmo os corvos serão os teus serventes da parte de Elohim. Sacia-te em Jeová, tome das suas águas e não te prendas às prisões dos humanos. Quero trazer o último texto aqui, em Jacó, a carta de Jacó, aí em português colocaram Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Esse exemplo aqui de até os corvos serão enviados para ti, serão os teus serventes. O pastor Mário mencionou também esse caso ali que o navio ele estava ali naquela missão, naquele combate de sustentar aquela seca para que houvesse um arrependimento, um retorno da nação. E o Senhor enviou para um lugar onde tinha um ribeiro. Aí ele ficou bebendo daquele ribeiro, os corvos vinham trazendo pão para ele. Ele se alimentava disso, pela manhã e pela noite. Só que chegou um dado momento que o ribeiro secou. Aí qual é a atitude do ingrato ou do que não tem confiança? O Senhor me mandou para cá, eu achava que era a vontade do Senhor que eu estivesse aqui. E agora o ribeiro secou? Não é possível, o Senhor não está comigo. E eu coloquei até uma expressão aqui. Às vezes, o socorro do Senhor parece que nos deixa mais embaraçados, na desvantagem. Elohim nos deixa, às vezes, sem caminho, para que possamos tomar o seu caminho. Então, ali o navio acabou, secou o ribeiro, mas ele sabia que Jeová tinha mandado ele para lá. Agora, o que restava a ele fazer?
Esperar? Pelo quê? Mas é aí que entra aquele ponto que eu falei mais anteriormente. Entrar em contato com Elohim, para saber pelo que esperar. Era para esperar? Não. Ele fala, vai para a cidade, Serpatá, porque ali já ordenei a uma viúva que te sustente. Então não era o momento de esperar ali sentado. Esperar que a fonte, o Senhor fizesse brotar novamente o ribeiro. Porque o tempo do ribeiro acabou. O Senhor secou e ele não voltaria. Era para ele ir para outro lugar. E ali o Senhor sustentaria mais uma vez. Então tempo para todo propósito. Esperar. Mas eu tenho que esperar sabendo que é para esperar. Sabendo pelo que é para esperar. Até quando? Quais são os sinais? Sempre mantendo contato com Elohim. Leamos aqui para encerrar Jacob 5, 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da eretz, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede também vós pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Amém, amados? Que Elohim abençoe a todos nós.